Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ser bem rápido hoje, irmãos. Mas eu quero ser fiel também àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1 e 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em outra versão diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Essa é uma palavra bastante conhecida, essa é uma palavra que nós costumeiramente falamos, e essa é uma palavra para a igreja. Jesus estava falando aqui com os discípulos, com os apóstolos, logo depois da sua ressurreição. Havia passado 40 dias e ele estava caminhando com os discípulos, e os discípulos começaram a perguntar para Jesus quando que a plenitude dos tempos viria, ou em outras palavras, quando que todas as coisas que Jesus havia prometido ia acontecer. E Jesus fala para eles com relação à segunda vinda dele, com relação às coisas que iriam acontecer. Ele diz assim: olha, não é dado aos homens, não nos é dado conhecer, não vos pertencem saber, ou pertence saber os tempos ou as estações. Não é para vocês saberem quando isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer. Agora, logo depois dessa palavra, Jesus dá esse versículo aqui. Jesus fala essa fala que nós lemos aqui agora. Ele diz: olha, não vos é dado saber, não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio desígnio ou poder, mas ele muda a conotação da palavra, ele muda a direção que ele estava indo, e ele diz: mas esquece tempo, esquece estação, saibam que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja é o povo de Deus chamado para fora do mundo. Jesus, lá em João 17, ele ora e fala: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus fala também em João que, apesar de nós estarmos no mundo, nós não pertencemos a este mundo. A igreja é tirada para fora, eclésia, alguém que foi tirado para fora do mundo, mas, ao mesmo tempo, Jesus nos manda voltar ao mundo, não como cidadãos do mundo, mas como testemunhas de Cristo, para testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu já falei aqui, e é importante nós nos lembrarmos que a palavra testemunha, no original, significa mártir. É a mesma palavra para mártir. Não que todas as testemunhas de Jesus vão morrer por amor a ele, mas se preciso for, essa é a conotação, que você morra por amor a Cristo, que você seja testemunha de Cristo nesse mundo. Não sendo do mundo, vivemos no mundo para pregar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, até
os confins da terra. Essa é a grande comissão que nós encontramos em Mateus 28 e em Marcos 16, quando Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele fala: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em Mateus 28 ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esta é a ordem de Jesus para a igreja. Ou seja, não somos do mundo. Vivemos no mundo. Para quê? Para ir, para anunciar, para pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos das nações e alcançando até os confins da terra. Então, para cumprir essa grande ordem, para cumprir essa grande comissão, a igreja de Jesus não consegue fazer no seu próprio poder. A igreja precisa de poder dos céus para fazer isso. Foi por isso que Jesus, em Atos 1:8, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quero aqui, dentro deste versículo, mostrar algumas coisas que Jesus nos deixa para que a igreja se apodere desse poder. Porque as pessoas confundiram o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para muitos é fazer alguma coisa extraordinária para si próprio, para chamar atenção para si próprio. Enquanto que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos ensina que o poder que a igreja precisa e receberia do Espírito Santo teria uma só razão: pregar o evangelho a toda criatura, e isto com ousadia. E isto, se necessário fosse, com operação de milagres, de maravilhas, tudo que Jesus deixou e ensinou. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a igreja, através disso que Jesus fala, recebe uma capacitação sobrenatural. Não é você, irmão, não sou eu. Nós precisamos nos despir de todo orgulho, porque não vem de nós. Essa capacitação, quando Jesus disse: mas recebereis poder, ou recebereis virtude, a igreja realiza a grande comissão com recursos que não são seus. Nós não podemos nos fiar ou nos firmar no dinheiro. Nós não podemos nos firmar na estrutura. Nós não podemos nos firmar na instituição, porque isso não pode garantir nada. Eu poderia até usar um exemplo aqui hoje. Apesar de toda a estrutura, apesar de vivermos num país rico, apesar de termos todo o conforto, são poucos que estão aqui hoje. Porque não é no nosso poder, é no poder do Espírito Santo. Eu não posso pregar essa palavra só daqui. Aliás, eu até posso aprender, eu até posso ter uma boa retórica, eu até posso ter um bom dom da palavra, mas se for só daqui não adianta nada, porque quando eu tiver que testemunhar, aí as coisas podem ficar diferentes. Ser testemunha é sofrer, sim, às vezes. Ser testemunha é passar por situações difíceis. Paulo fala: olha, eu apanhei, eu fui esbofeteado, eu fui apedrejado, os judeus me deram 5 vezes chicotadas, 40 menos uma, ou seja, por 5 vezes ele foi açoitado com 39 chicotadas. Eu sofri naufrágios, eu sofri perseguições. Mas ele diz assim: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.
Porque ele entendia que tudo isso que nós passamos aqui é realmente passageiro. Que ser testemunha de Jesus não é viver na sombra, água fresca, balançando na rede. A igreja precisa se colocar na posição de receber poder do Espírito Santo para ser testemunha lá fora. Ser crente aqui dentro das quatro paredes é a coisa mais fácil do mundo. Ser testemunha aqui dentro é muito bom, mas o Senhor nos chama para ir. Eu falei aqui ontem durante uma lição, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama para vir até Ele, aprender dEle, e aí Ele fala: ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Primeiro você vem, primeiro você aprende, mas depois chega uma hora que você tem que ir. Lembra do Monte da Transfiguração? Jesus, Pedro, Tiago e João subiram no monte. Jesus falou: vem comigo. Os outros fiquem aí, vem vocês três comigo. Subiram ao monte, e lá no monte Jesus fala: fica aí. Jesus afasta, eu fico imaginando Jesus assim, de repente ele começa a virar luz, 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 transfigura, vira um ser de luz e flutua. E aí Pedro, João, Tiago cai de cara no chão, fica apavorado e aparecem dois outros cidadãos do céu. E provavelmente alguém apresentou: ó, esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. Um representa toda a lei e o outro representa todos os profetas. E eu estou aqui, eu sou maior que a lei, maior que os profetas. E aí Pedro já logo fala com Jesus: Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. 3 barracas aqui, Jesus. Para quê, Pedro? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui, é muita glória, Jesus. Jesus falou: não. Isso aqui é só para você sentir, é só um momento. Elias vai embora, Moisés vai embora, fica Jesus, volta tudo ao normal. Pedro: Jesus, vamos, cadê o negócio? Cadê o arrepio? Cadê o sentimento? Não, vamos descer. Mas Jesus, mas eu queria ficar aqui na glória. Mas não é isso que eu fiz, eu não chamei você para isso. Está cheio de crente querendo viver só na glória, só no arrepio, só no sentimento. Jesus chama eles e fala: vamos descer que tem um negocinho ali embaixo esperando a gente. Jesus chega lá embaixo, tem um menino endemoniado. Mas Jesus, nós estávamos na glória agora já estamos aqui com o demônio. Agora há pouquinho era glória, agora já é inferno, e agora? E pior de tudo é que eles estavam na glória com Jesus. Na hora que desceram lá: sai, demônio! O demônio não saía. Sai, demônio! O demônio não saía. O pai do menino chega: Jesus, tem misericórdia de mim, os seus discípulos não estão conseguindo expulsar o bicho do meu filho, não. Estava na glória agora há pouco. E agora já não consegue expulsar um demônio. Esse é o maior problema de quem vive só de sentimento. A palavra de Deus nos dá poder para ser testemunha ainda quando não sentimos. Ainda quando está tudo difícil, está tudo complicado, mas nós temos poder do céu. Isso não pode ser resultado daqui. Não é uma habilidade que nós adquirimos quando nascemos ou nascemos com ela. Não é o resultado do conhecimento que acumulamos a despeito de que o conhecimento é muito bom. Esse poder não é produto da nossa experiência, nem mesmo vem com a consequência da nossa maturidade cristã, não, senhores. Porque a maturidade você pega seguindo aqui a palavra de Deus. E eu acho muito bom uma igreja madura. Eu acho muito bom quando a igreja chega num estágio de maturidade, que não precisa dos arrepios, que caminha com Jesus. Mas é muito bom quando nós recebemos o poder sobrenatural e irresistível de Deus, não só para caminhar com Ele, porque está cheio de crente que está caminhando, e aí, força, estou feliz em Jesus, mas no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar é assim, ó.
O seu colega de trabalho está morrendo, a mãe dele está morrendo, o pai dele está morrendo, e você não tem uma palavra de esperança para ele. Porque você não tem ousadia do céu para falar de Jesus. Falar de Jesus dá vergonha. Falar de Jesus é meio cafona, é quadrado. Nós temos tanta coisa para falar, para fofocar. Falar de Deus para quê? O Senhor nos chamou para ser testemunha. A palavra é dunamis, palavra grega para dinamite. Recebereis dunamis. É um poder que explode até o mais duro coração. É um poder que transforma até o mais vil pecador, derruba as estruturas sólidas do pecado que está na nossa vida e transforma o ser humano em alguém muito melhor. Esse poder é capaz de transformar um pecador num servo do Altíssimo. É capaz de transformar um Saulo de Tarso num Paulo, que foi o maior pregador do Evangelho, ele era o maior inimigo do cristianismo e passou a ser o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Mas vamos seguir adiante. Em segundo lugar, é uma ordem, ou melhor, é de origem celestial. Esse negócio não é daqui. Não é eu chegar aqui e falar, você tem que fazer, você vai, você faz, tal. Sabe aquelas palestras de motivacionais? Você vai conseguir. Eu consegui também, você vai conseguir também, vamos lá. Motiva. Não é motivacional. Esse poder não é algo que eu coloco em você. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não tenho tempo. Eu falei aqui uma certa vez, em alguns domingos, sobre o Espírito Santo. Confundimos o Espírito Santo. Achamos que o Espírito Santo é só aquela bolinha de luz, aquela força que Jesus manda. Entra dentro de você. Recebi o poder do Espírito Santo. Confundimos o Espírito Santo com uma força motora de Deus, com algum poder especial de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Ele habita em nós. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele nos enche de poder. O poder que a igreja precisa não é um poder terreno, é um poder do céu. Não vem dos homens, não sou eu, mas do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito. Eu me lembro dos discípulos em João perguntando como faremos para executar as obras de Deus. Eles eram tão humanos quanto nós. Eles eram tão cheios de falhas quanto nós. E hoje eles recebem o nome de São João, São Paulo, São Pedro. Por que será? Será porque eles eram melhores do que nós? Será que é porque eles eram homens cheios de poder por si só? Não, senhores. Pedro negou a Jesus. Quando Jesus morreu, todos fugiram, só João ficou. Quando as coisas começaram a apertar em Atos 8, a igreja de Jerusalém foi toda desmantelada, gente fugiu para todas as regiões. Não eram melhores do que nós. Não eram mais fortes do que nós. Mas eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Como faremos para executar as obras de Deus? Jesus veio e respondeu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo é quem regenera o homem. O Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo, nos coloca unidos com o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos sela, coloca um selo em mim e em você para o dia da redenção.
para o dia em que o nosso Senhor Jesus nos chamar. É o Espírito Santo quem nos transforma à imagem de Cristo e nos santifica, porque eu e você somos atraídos e engodados pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus é entre nós, quando você caminha em direção do pecado, parece que acende uma luz vermelha. Mas eu não posso fazer isso. E quando você peca, você faz que nem Pedro. Se você não faz mais, que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida hoje. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele olhou e o olhar dele cruzou com Jesus no pátio da casa de Pilatos. Quando os olhares cruzaram, Pedro saiu e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Isso não é remorso, isso é quebrantamento. Ele se quebrou tanto, se quebrantou tanto, que ele achou que para ele não tinha mais jeito. No outro dia ele falou, não sei vocês, mas eu vou pescar. Pegou mais uns 2 ou 3 lá e foram pescar. Porque ele estava tão quebrado. O arrependimento quebra o homem. E é assim que Deus gosta de encontrar o homem quebrado. Quando Ele nos pega quebrantado, quando Ele nos pega quebrados, Ele vem e começa a te fazer de novo. Ele vem e começa a te reconstruir, regenerar. Ele regenera. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficam para trás, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Quando você tem Jesus, quando Jesus entra na sua vida, quando o Espírito Santo habita em você, as coisas são novas. E aí você começa a andar com Jesus. O homem covarde, o homem que negara Jesus há poucos dias atrás, quando é cheio do Espírito Santo em Atos 2. E os judeus cercam a casa e começam a falar, tão bêbado. 9 horas da manhã, bebendo, encheram a cara. Pedro, o covarde, se levanta e diz assim, não, ouvem aqui, varões e irmãos, prestem atenção aqui. Nós não estamos cheios de álcool como vocês estão pensando. Mas a palavra de Deus diz lá em Joel 2:28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês serão cheios de Espírito de tal forma que vocês vão ver sinais, maravilhas, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. É disso que nós estamos falando, ele disse. E ele começa a falar com eles. E no final do sermão, alguém levanta a mão. A Bíblia diz que eles se compungiram em seu coração. Houve uma mudança. Agora a palavra de Pedro não era só uma palavra. Agora ela entrava como uma espada no coração daqueles homens. E Pedro começa... Quando ele termina de falar, alguém levanta a mão e diz assim, Pedro, irmãos, o que nós temos que fazer para ser salvos? E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam perdoados os vossos pecados. O Espírito Santo, quando entra em nós, nos empodera para falar das maravilhas de Deus. Atos 4, João e Pedro vão chegando na porta do templo. E na porta chamada Formosa, Pedro e João se encontram com um homem que estava ali há muitos anos pedindo esmola. Aleijado, não andava. E aí esse homem estende a mão pedindo uma esmola para eles. E Pedro e João olham para eles e dizem assim, nós não temos prata, nós não temos ouro que possamos te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Só o poder do Espírito Santo é que pode fazer isso. A Bíblia diz que tomou ele pela mão, e ele levantou e começou a andar, e entrou pulando dentro do templo. Aí o templo todo fez uma algazarra toda, porque todo mundo sabia que aquele era o aleijado da porta do templo. E começaram a perguntar, e Pedro e João entram. E não falaram nada da cura.
O Espírito Santo, quando entra em nós, não entra para nos engrandecer. Está vendo lá o que eu fiz? Curei o aleijadinho. Não, senhores. Pedro começa a falar que ele fez isso no poder do Espírito Santo de Deus. Que Jesus, a quem havia morrido, era o grande Deus e que ele estava para salvar. E prega o Evangelho. Houve um rebuliço. Pedro e João presos. Os judeus não suportavam. E os judeus começaram a dizer assim: para de falar nesse nome. Vocês estão causando algazarra, vocês estão causando um estresse tremendo para o judaísmo. Parem de pregar no nome de Jesus. Vocês vão embora hoje. Mas próxima vez que vocês pregarem, vocês vão morrer, vão ser presos. Nós vamos fazer alguma coisa com vocês. Pedro e João saíram de lá. Para onde nós vamos? Vamos para a casa da irmã Maria. Não lembro se eles estavam na casa. Nesse dia não fala em que casa que eles estavam. Só estou aqui criando um nome. Vamos para a casa do irmão João. Entraram na casa do irmão João. Tinha um povo lá já orando por eles. Vamos orar, gente. Olha, você viu? Nós sofremos por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam regozijantes por terem tido o prazer de sofrer pelo nome de Jesus. Testemunha. Jesus falou que a gente ia ser mártir. Olha, nós hoje sofremos pelo nome dele. Vamos lá, vamos lá. Entra na casa e começam a orar. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, o local em que eles estavam reunidos chacoalhou. Tremeu. Tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles pregavam a palavra de Deus com ousadia. O Espírito Santo não desce para nos fazer poderosos para nós. Ele desce, é uma origem espiritual, para que nós sejamos cheios de ousadia para falar do amor de Deus ao homem. Nós não podemos fazer a obra de Deus fiados em nosso próprio conhecimento, nos nossos próprios métodos. Precisamos de poder e do poder do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus confiados em nós mesmos é tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. E às vezes a gente se pega fazendo isso. Dando machadada com cabo na árvore. E bate e volta, e bate e volta. Você vai lá, só amassou um pouquinho, não cortou nada. E quantas vezes a igreja tem feito isso? Secando o gelo, chovendo no molhado. Porque cria métodos, cria estratégias, cria programas, cria coisas, mas não se dobra diante de Deus para ser cheio com o Espírito Santo. Vamos seguir um pouquinho. Em terceiro lugar, não era uma missão qualquer. Essa é uma missão especial e essencial. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Não nos chamou para fazer bagunça em igreja. O Espírito Santo não nos enche para fazer algazarra na igreja. O Espírito Santo não nos enche para sairmos aí escandalizando. O Espírito Santo não nos enche para nós sermos de qualquer jeito. A igreja recebe poder para testemunhar. Nossa pregação não pode ser nossa, da sabedoria nossa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, nos versículos 2 a 5, diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo falou assim: olha, tudo que eu falei para vocês foi a respeito de Jesus. Eu não vim aqui para ensinar dogmas da religião. Eu não vim aqui para dizer para você, olha, faz isso certo ou faz aquilo errado. Não, senhores, porque quando você tem Jesus, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem te guia. E ele diz assim: a minha pregação, ele disse, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Em outras palavras, ele disse, eu não vim aqui para enganar ninguém com a minha palavra. A minha palavra se consistiu em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Quantos deixaram a fé porque ouviram essa palavra muito tempo por alguém que não viveu essa palavra? O que adianta lermos, sabermos e não praticarmos? Estamos domingo após domingo, quarta após quarta, segunda após segunda, quando não temos outras coisas, vivemos, fomos criados no mundo cristão, ou pelo menos num ambiente cristão, mas não praticamos a palavra de Deus. Precisamos de uma capacitação sobrenatural. Se nós não formos capacitados pelo sobrenatural, eu e você vamos viver de coisa humana, de conhecimento humano, de palavra humana. Nós não recebemos o poder para ficar aqui dentro de quatro paredes, pulando e nos alegrando e cantando, e só isso aqui. Nós recebemos poder para ser testemunhas. Não recebemos poder para nos consumirmos nos nossos cultos e reuniões intermináveis de louvor a Deus, os nossos louvorzão, as nossas vigílias cumpridas, não que seja errado, os nossos programas intermináveis. Nós não recebemos poder para promovermos a nós mesmos. Está sabendo lá, a irmã Maria agora é profeta, irmão, recebeu o dom de profecia. A irmã Maria só falta montar uma tenda na garagem da casa dela, que agora todo mundo vai lá para receber uma palavra. E a irmã Maria está sendo glorificada. O Espírito Santo disse que ele viria para glorificar o nome de Jesus. Qualquer coisa que seja glorificado, qualquer pastor, qualquer nome que não seja o nome de Jesus, não pode ser ação do Espírito Santo. Oh, aquele lá, pelo amor de Deus, aquele lá ele prega muito. E quando ele prega, sai de baixo. Alguma coisa está errada. Porque nós vamos para a igreja porque o fulano vai pregar, porque a ciclana vai cantar. Nós temos que vir para adorar o nome do Senhor Jesus. Aqui, eu disse ontem, é lugar de nós nos prostrarmos, nos quebrantarmos, ser cheios do Espírito Santo, para que a gente saia como um furacão, como uma dinamite, um dúnamos do Senhor Jesus lá fora. Que quando a nossa palavra chegar, seja uma palavra pontiaguda, afiada, que penetre na necessidade do homem lá dentro e seja a palavra de Deus na nossa boca. Nós precisamos parar com os achismos da nossa vida. Eu acho que se você fizer isso é melhor. Eu acho que se você fizer aquilo é melhor. Alguém já me perguntou algumas vezes, pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei, eu não acho nada. Porque o que eu acho não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus ela tem que ser viva em nós. Nós recebemos poder para ser testemunhas. Uma igreja revestida e cheia do Espírito Santo tem coração aquecido. Tem os pés velozes para falar do Evangelho. Tem os lábios abertos para testemunhar de Cristo. Em outras palavras, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo não perde tempo, não perde oportunidade, não fica calada. Quando você encontra um necessitado, você tem uma palavra de Deus para a vida dele. Uma igreja fortalecida com esse poder sai do campo da especulação teológica e entra no campo da ação missionária. Porque quando o Senhor suscita grandes avivamentos na história, a igreja explode, o avivamento vai para o mundo inteiro. Começou numa garagem de uma casa com 6, com 8. E agora todo mundo está sabendo. Por quê? Porque você sai do campo da especulação. Tem que fazer isso, viu? Tem que fazer aquilo. A Bíblia diz para fazer isso, a Bíblia diz para fazer aquilo. E a gente conhece tudo de Bíblia, né? Mas não faz nada que a Bíblia manda. A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo nos enche para requerer de nós ação. Uma igreja cheia do Espírito, ela exerce perdão. Falta perdão dentro da igreja. Uma igreja cheia do Espírito, ela derruba as paredes da inimizade. Uma igreja cheia do Espírito constrói pontes de reconciliação.
Uma igreja cheia do Espírito não tem nome. Ah, eu sou da igreja marchando para o céu. Eu sou da igreja Assembleia de Deus. Eu sou da igreja católica. Eu sou da igreja presbiteriana. Eu sou da igreja... E nós carregamos a placa como se lá no céu fosse ter um cantinho só para a sua igreja. Só para a minha igreja. Eu não vou lá porque lá não é a minha igreja. Igreja cheia do Espírito Santo não tem nome. Crente cheio do Espírito Santo não tem orgulho de ser crente. Porque está cheio de crente orgulhoso. Eu sou melhor do que ele, porque eu sou crente. Eu sou salvo. Aquele ímpio. E nós tratamos os demais com distinção. Estudamos Atos 10 aqui ontem. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha judeu, não olha grego, não olha brasileiro, português, americano. Deus não olha para a sua raça ou para a sua nacionalidade, porque nós somos raça humana. Deus olha para você. Deus olhou para você. Eu me lembro quando Jesus entra numa rua onde estavam os coletores de impostos. Era 100 de um lado e 100 do outro. Jesus vem caminhando. E ele vai em uma mesa pagar o imposto dele. E devia ter uma plaquinha lá, talvez, com o nome. Ou não? Não sei. Coletor de impostos. Levi. Chamado Mateus. Jesus chega, paga o imposto, pega o recibo. Para. Levi. Segue-me. A Bíblia diz que a palavra foi tão profunda que Levi não falou mais nada. Rastou a cadeirinha. Falou, pessoal, está aqui meu crachá, está aqui a minha carteira de trabalho, estou indo. E foi embora atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque no meio de tantos, Jesus escolheu um. Jesus olhou para um. E assim é com a sua vida. No meio de tantos, Deus olhou para você. Isso não te faz melhor, isso faz Ele melhor. Porque mesmo sendo um pecador, mesmo sendo alguém desqualificado como eu sou, o Senhor olhou para mim e me amou. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me chamou. A igreja precisa desse poder do Espírito Santo. Judeus, samaritanos, gregos, bárbaros, qualquer um é reconciliado quando esse Espírito entra. Esse Espírito é o Espírito da unidade. Samaria e Judeia, antes inimigas, agora são amigas. Judeus e samaritanos, antes inimigos, agora caminham na mesma fé, porque todos receberam o poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, para terminar, esse negócio não é só para aqui mesmo. É só aqui, pastor. Jesus chamou nós aqui. A palavra de Deus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, eu vou mudar o nome aqui, tá? Tanto em Fall River, como em toda a Judéia, como em todo o nosso condado aqui. E Samaria, o estado, e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nós não podemos nos preocupar só com o nosso umbigo. Sou salvo. E eu sou melhor que você porque eu sou salvo. Aleluia. Não, senhores. O Senhor nos chamou para ir. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa aqui. Começamos na nossa Jerusalém. Começamos testificando e testemunhando de Jesus aqui. Alcança a sua região. Atravessa as fronteiras étnicas e olha, aqui em Fall River é uma bênção. Você não precisa nem ir para outro país. O que tem de estrangeiro aqui é uma maravilha. É gente de tudo quanto é lugar está aqui. É brasileiro, é português, é o americano que é nativo aqui, os hispanos,
os chineses, os cambodianos. Tem gente aqui, irmão, se você quiser aprender outro idioma, você está no lugar certo. Talvez você não vai aprender inglês, mas se você chegar aqui falando cambodiano, já é um bom negócio. Amanhã a gente começa um culto em cambodiano aqui. Nós precisamos alcançar, e só podemos fazê-lo com a força do Espírito Santo. Precisamos parar de investir só em nós. Quem investe só em si é pobre. Sabe por quê? Porque bênção não foi feita para parar em você. Você não é o fim da bênção, você é o meio dela. E você recebeu a maior de todas as bênçãos. E você pode dizer, eu sou um privilegiado, pastor. Não, você foi um desgraçado, pobre, nu, que Jesus amou e salvou. E assim tem outros que precisam ser salvos. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos transformar comunhão em adoecimento de relações. Porque ser humano, quando junto, irmão, em sociedade, é para dar quebra-pau, né? Nunca vi gente para gostar de brigar como gente. Os animais vivem em bando, tudo tranquilo. De vez em quando vocês arrancam rabo lá, daqui a pouco está tudo andando junto. Gente, não. Gente, eu odeio. Não olha mais na minha cara, pisou no meu calo. E a gente cria esses rancores, cria essas amarguras, sem o poder do Espírito Santo. Nós nos bastamos a nós mesmos, né? Nós somos suficientes para nós. Apacentamos a nós mesmos e sonegamos a mensagem salvadora do Evangelho àqueles que precisam. Sem o poder do Espírito Santo, a nossa tarefa fica incompleta. E o problema todo é que a tarefa que Jesus nos deixou não é uma sugestão, é uma ordem, é imperativo, é intransferível e é impostergável. Não pode ser deixado para depois, não pode ser transferido para outro, não pode ser sonegada. É tempo de alcançarmos com o Evangelho da graça a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e as nações da terra. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos errando. Um dia você foi alcançado, um dia eu fui alcançado, porque alguém cheio do Espírito Santo se dispôs a falar de Jesus para você. Alguém cheio do Espírito Santo falou do Evangelho. Falou, pastor, nasci numa casa evangélica. Alguém falou para o seu pai. Se não foi para o seu pai, foi para a sua mãe. Se não foi para a sua mãe, foi para o seu avô. Mas um dia alguém saiu da zona de conforto dele e falou de Jesus para alguém que impactou a sua vida e mudou a sua existência. Que o Senhor Jesus nos encha do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a vir para a igreja e nos quebrantar diante de Deus. Nos quebrantar por completo diante dele, para que ele nos encha do Espírito e para que nós possamos sair e falar do amor dele. Não de religião, não de dogmas, não de leis, não de coisas que o homem impôs, mas daquilo que o Senhor Jesus fez e quer continuar fazendo na vida da humanidade, salvando o pecador e levando para o céu. Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus eu te louvo. Eu te bendigo, eu te exalto. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor nos chamou para uma grande tarefa. E muitas vezes nós falhamos. Mas eu quero te pedir ao Senhor Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Enche-nos com teu Espírito. Onde o Senhor encontrar um coração aberto para a tua obra, encha com o Espírito Santo hoje. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. E que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa trabalhar em nós. Senhor, eu quero andar mais de acordo com a tua vontade. E fazer mais a tua vontade. E fazer mais o teu querer.
É no nome de Jesus que eu oro, Pai, pedindo a tua bênção, a tua transformação em nós. No nome de Jesus. Amém.